A dor é pessoal. Não é algo que se possa compartilhar como uma caixa de bombons. É sua e só sua. Uma bola de aço dentada presa ao seu tornozelo por uma corrente. Um manto de pregos sobre seus ombros. Uma coroa de espinhos. Ninguém mais pode sentir a sua dor. Ninguém pode se colocar no seu lugar, porque seu lugar está cheio de cacos de vidro e toda vez que você tenta se mexer, os cacos o dilaceram um pouco. O luto é o pior tipo de tortura e não acaba nunca. Você detém os direitos sobre a sua dor pelo resto da vida. O que aconteceu com Anne? O que aconteceu com Anne? Gente, eu sei que algumas pessoas leram esse livro, ficou meio frustrado, não gostou do final, achou que a escritora se perdeu no enredo, que ela não puxou tanto assim pro mistério, pro suspense, pro terror. Por quê? Porque a J.C. Tudor, né, a autora desse livro, ela é às vezes comparada com o Stephen King. E vamos lá. Sim, parece. Tem um suspensezinho, um terror. Mas esse livro aqui, pra mim, não tem nada de terror. Ele é um pouco de suspense, o que faz você avançar nas páginas, cheio de curiosidade. Mas ele é um livro extremamente reflexivo. Ele é quase todo narrado em primeira pessoa pelo Joe Thorne, que é, então, o irmão da Anne. O que acontece? Porque eu disse quase todo narrado em primeira pessoa. Porque tem o prólogo, que vai ser em terceira pessoa, que vai contar aí um fato que aconteceu antes do Thorne voltar para a cidade. Só para vocês entenderem, quando a irmãzinha dele tinha 8 anos, ela desapareceu de maneira misteriosa. E quando ela reapareceu, a família toda desandou. Isso não é spoiler porque está escrito aqui atrás do livro, dessa edição que saiu. Quando minha irmã tinha 8 anos, ela sumiu. Na época, achei que não poderia haver coisa pior. E então, ela voltou. Tá, 25 anos depois, o Joe Thorne vai voltar para essa cidade. O desaparecimento dessa menina desestruturou e abalou a família de uma maneira tenebrosa. E o prólogo, o que acontece no prólogo? Tem uma professora do colégio, é a primeira cena do livro, não é spoiler também, é o prólogo, as 3 primeiras páginas. Que essa professora mata o próprio filho de forma violenta, maceta o crânio dele, vira uma coisa só. Coisa tenebrosa, sanguinolenta, terrível. E deixa escrito na parede: ele não é meu filho. Ok. Depois o livro já vai pular pro retorno do John Thorne a essa cidade, o Joe Thorne. E o Joe é um personagem, meu Deus do céu. Esse trecho que eu li é ele falando, mas se você abrir aqui, em várias partes... Gente, esse cara sofre... É óbvio que ele sofre de uma depressão tenebrosa. Vou ler outro trecho, porque tudo que você abre aqui, tudo que eu marquei aqui são trechos narrados por ele, que é de uma tristeza, de uma melancolia, de um peso danado. Mantenha-se longe o suficiente dos relacionamentos que o prendem, das pessoas que o definem, das paisagens e rotinas familiares que o ligam a uma identidade, e você poderá facilmente fugir de si mesmo, pelo menos por um tempo. O eu é apenas um conceito. É possível acabar com ele, refazê-lo, criar um novo eu. Então, ele é um professor, mas ele não vivia nessa cidade, né? Quando criança, ele foi embora. E ele resolve voltar, porque ele recebe um e-mail falando da irmã dele que sumiu 25 anos antes e reapareceu e deu aquele bafafá todo. Então ele resolve voltar para a cidade. Mas, meus caríssimos, ele é tenebroso, ele é viciado em jogo, ele bebe, ele fuma, ele é um satanás, né? Faz tudo que pode fazer de errado nesta vida e na outra, e quem sabe na outra. E ele volta para sua cidade, vai ver os amigos de infância, vai ver da época em que a irmã dele sumiu. Ele sabe que são pessoas à margem da sociedade, que fingem, sei lá, os defensores da moral e do bom costume, mas não é merda nenhuma. E ele, quando ele volta para essa cidade, mas ele aprontou na outra lá que ele era professor.
Ele supostamente surrupiou um dinheiro lá do cofre da escola. E aí ele vem para essa cidade. Então ele junta o útil ao agradável. E tem pessoas cobrando ele deve dinheiro para agiotagem. Então assim, além de se acompanhar, e não é um livro linear. Como ele que está contando, são as memórias dele, ele vai contando o tempo presente, mas ele também vai voltando lá atrás para poder falar sobre a irmã, do que aconteceu, os horrores que aconteceu, qual esse mistério envolvendo. E a gente descobre que tem nessa cidadezinha uma mina desativada, já desativada naquela época. E essa mina, quando ele era criança, eles caíram nessa mina. E essa mina tinha uma gruta, que não era uma gruta, era um túmulo, com osso, com tudo. E a gente vai descobrir que isso atormentou ele de uma maneira tenebrosa. E ele não consegue se recuperar até hoje. Então, ele vai para essa cidade, ele vai dar aula, você vai conhecer, ele vai narrar a história de alunos dessa escola, aluno que sofre bullying, ele vai narrar também os professores desse colégio, as coisas estranhas que aconteceram não só com ele, mas com outras crianças ao longo desse período. Então, assim, aquelas pessoas que dizem que a escritora se perdeu, por quê? Porque ela se põe a contar mais a melancolia, a tristeza e os pensamentos filosóficos desse professor do que propriamente a história. Então, para quem gosta daquela história típica do King, com todos aqueles sustinhos, não vai encontrar aqui. Ele é um livro de suspense, mas ele é o suspense é só o fio condutor para que você não largue o livro, não é o negócio principal. Esse livro aqui, vou falar pra você, ele é meio sombrio também, igual os outros. Eu gosto de livro sombrio, por isso eu gosto desse. E o cara, ele é de uma tristeza sólida. Você vai lendo os pensamentos, vai ficando triste com ele. Então, assim, ele é um narrador muito bom, escreve muito bem. A história é muito bem escrita por essa autora. Você simpatiza pela forma que o Joey conta a história dele. Mas ele é pesadão. Ele é pesadão. O cara parece aquele corvo que vocês estão colocando pra baixo, né? Ele é isso. Então, eu gostei porque eu gosto de livros assim. Sem contar que não vão gostar. Entendeu? Quem gosta de tudo mastigadinho, um negócio linear, um final perfeitinho, também não vai gostar, porque ela não se propõe a dar um final satisfatório para este livro. Eu achei esse livro sensacional, gostei muito, mas entendo aqueles que não gostaram. Para você, é igual eu te disse, que quer começo, meio, fim, que o foco seja o suspense, que o foco seja o mistério do sumiço da irmã, que o foco seja a explicação do que aconteceu, esse não é o livro para você. Agora, se você gosta de um livro bem escrito, um livro depressivo pra porra, porque o cara é uma tristeza que só ele cabe nele, aí eu recomendo. E as passagens é muito boa, igual essas duas passagens que eu li, ele vai fazendo vai demonstrando os pensamentos dele, sabe? Que é engraçado como as boas recordações voam feito borboletas, fugazes e frágeis, impossível capturá-las sem esmagá-las. Só que as más, a culpa, a vergonha, agarram-se a nós feito parasitas, nos corroem por dentro em silêncio. Além disso, ele é um cara dominado pela culpa do que aconteceu com a irmã. E você tem que ler para saber por que ele é dominado por essa culpa. Deixo a recomendação para quem gosta desse livro que eu disse, bem escrito, pensamentos, ideias que o personagem tem. É mais um livro sobre os pensamentos dele, sobre a culpa, sobre a depressão, sobre os traumas que ele sofreu, do que propriamente um suspense daquele de tirar o fôlego, ok? Fica a dica, se inscreva no canal, abraço, ativa o sininho e até os próximos livros.